Seja edificado agora com a palavra de Deus, ministrada pelo pastor Oswaldo Silva. Mensagem: Sansão, Pequeno Sol. Essa mensagem foi pregada na igreja da pastora Antonieta Rosa, no Rio de Janeiro. Tem Bíblia que diz jovem, outra diz menino, outra diz rapaz, outra diz mancebo, né? Mas outra vez, então disse Manoá: cumpram-se as tuas palavras. Mas qual será o modo de vida do jovem? Mas qual será o modo de viver e serviço do jovem? Os irmãos repitam após mim. Mas qual será o modo de viver e o serviço do rapaz ou do jovem, né? Israel pecou. O pecado é uma desgraça. Se peca, vem a consequência, porque a própria Bíblia já determinou o juízo em cima. Deus não fica lá em cima caçando um jeito de te castigar, não, porque isso aí já é automático, é tipo um computador. Pecou, acabou. É tipo computador. A Bíblia diz assim: todo pecado tem a sua justa recompensa. O salário do pecado é a morte. Pecou, acabou. Está no computador, não precisa Deus estar. Né? É igual ali no trânsito, cada inflação, um tipo de multa, um preço, avanço sinal, não sei o quê. Então Israel pecou e Deus entregou eles nas mãos do inimigo. Você peca, Deus vai te dar na mão do Satanás. Satanás vai dizer: olha, ele pecou. Deus disse: então pode surrar ele aí. Está escrito. Então Israel estava sofrendo demais. E uma mulher foi na lavoura de trigo. Estava lá trabalhando quando lhe apareceu um homem muito bonito. E ela não tinha filhos. E era casada há muito tempo. E aquele homem bonito disse para ela: você vai ficar gestante e vai dar à luz um filho. Ela escutou aquilo naquela época, a mulher oriental saiu correndo. Chegou lá cansada: meu querido, estou querendo te contar uma coisa, mas estou achando meio difícil, mas o que é, a mulher? Fala. Eu estava lá na lavoura de trigo, apareceu um homem bonitão, você precisa de ver. E ele falou que eu vou ficar gestante e vou ter um filho. O homem pegou um facão e disse: vamos lá me mostrar quem é ele. Chegou lá na lavoura. Onde ele estava? Ele estava aqui debaixo dessa árvore. E Manoá gritou: ô, você aí, torna a aparecer, se você for homem. Não aparecia ninguém. Manoá foi lá num ribeiro beber água. Distante, a mulher ficou cá. De repente, é o grito da mulher: ó o homem aqui, meu querido. E quando Manoá veio com facão para cortar o homem, está escrito que ele viu e percebeu que era a presença do Senhor. Era o anjo de Deus. Ele largou o facão e disse: és tu que apareceste para minha esposa e falaste com ela? Disse: sou. Qual é o teu nome? Ele disse: Maravilhoso. Meu nome é Maravilhoso. Então cumpram-se as tuas palavras. Mas nós estamos aqui lhe pedindo que nos ensine a criar o rapaz e qual deve ser o serviço dele. Qual deve ser o modo dele viver? O modo dele viver. Sabe o que é isso? O modo de vida. Que tipo de roupa que ele deve vestir? Que tipo de comida ele deve comer? Que tipo de andar, de portar, de falar tem que ser esse rapaz? E o anjo começou a descrever. A mãe desse rapaz, o anjo proibiu ela de comer uva, passas de uvas. Disse, o anjo disse: uva contém muito álcool. Então você não vai nem comer uva, chupar uva. Que coisa interessante. Tem muita coisa que quem fala para a igreja assim, os crentes não importa. Mas o anjo falou para ela: nem passas de uva, não é possível. Nada. Essa coisa imunda. Hoje, irmã Antonieta, nós sabemos pela ciência que tudo que você come vai para a boquinha do neném, lá no útero. Tudo. E ele percebe, se você come muitas coisas amargas, doces, ele percebe o sabor, tudo.
ele recebe todos os reflexos do mundo externo. Tudo. E a gente vê isso aqui. Você compra a revista Pais e Filhos, lê essas coisas. Mas está tudo aqui na Bíblia. Então ela criou o menino, ensinando para ele. Deus amou o mundo de tal maneira, deu seu filho unigênito. Eu lembro quando minha mãe me punha dentro de uma bacia, nós morávamos no interior distante. E como tinha tanta coisa difícil naquele tempo. Então a bacia acabava de ficar assim, punha no chão a bacia, arrastava para lá, arrastava para cá, e aí nela saía o fundo. E aí a gente mandava pôr um fundo de madeira. Tem alguém aqui que já fez isso? Né? A gente levava lá numa marceneira, arrumava uma madeira macia, pôr um fundo, ficava uma bacia pesada. E minha mãe me colocava dentro e pegava 1 litro, uma outra lata cheia de água assim, e despejando água na minha cabeça. E dizia: meu filho, repita, o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor. Mas era um sabão que a minha mãe fazia, um sabão de bola. Alguém aqui já conheceu? Feito em casa. E ela, como queria ser uma mulher muito farturenta, fazia umas bolas grandes. Gente, esfregar aquela bola no corpo é um banho esferográfico. Aí a gente segurava o sabão e fazia assim com a cabeça. Movimenta a cabeça, meu filho. Girar aquela bola pelo corpo afora era uma ginástica, um exercício tremendo. A bola grande. Assim a mãe desse moço aqui dava banho nele e ensinava. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê, levava na escola dominical, no berçário, depois para os primeiros, não sei o quê, depois junto, depois adolescente, ensinando ele como vestir, como trajar, como isso, como aquilo, etc., ensinando tudo. E ele ficou um rapaz lindo. O nome dele é Sansão, que quer dizer pequeno sol. Porque o grande sol é Jesus. Ele disse: eu sou o sol da justiça. Origet now I path and dish. Thou hast spoke to go into power and I death. Sansão era um verdadeiro artista que, se ele vivesse hoje, Hollywood dava no pé dele. Um cabelão sedalho e negro, supercílios encontrando. Uma pele aveludada, porque desde o ventre da mãe, a mãe evitou até tipo de alimentação para que ele nascesse robusto, forte, bonito. Lindíssimo. Porque os líderes do Antigo Testamento tinham que ser bonitos. Tinham que ser. Tudo mais ou menos meu estilo, assim, mano. Com raras exceções. É muita jactância para uma pessoa só. Mas sujeito alto, forte, bonito. Gostava de... Qual é a marca importante de tênis? Hadley, Reebok, Nike. Sansão gostava desse tipo de calça Zump. Uma que tem camisa. Hadley. Essas coisas tudo, ele gostava. Isso não é pecado, o que tem? Mas ele andava no estilo de cada camiseta para mostrar os músculos. Acho que ele fazia malhação. Era forte, bonito, simpático. Se fosse hoje, pequeno sol. A mãe ensinou tudo para ele. Aí o pequeno sol, o servo de Deus, que Deus tinha dito que aquele rapaz era para ser um grande evangelista, cheio do Espírito Santo, para libertar o seu povo do jugo. Mas o diabo olhou para aquele rapaz bonito e disse: tu não vai libertar ninguém, não. É aquilo que os grandes escritores e pregadores estão sempre falando sobre a guerra espiritual. Que Paulo escreveu: não temos que lutar contra carne e sangue,
contra pessoas feitas de carne, mas contra as hostes espiritual da maldade nos lugares espirituais. O diabo disse: esse rapazão aí, ele não vai libertar ninguém, não. Sansão, crente, criado na escola dominical, na igreja, sempre indo para a igreja com a Bíblia debaixo do braço, escola dominical, não sei o quê, aprendendo historinha de Noé, de Abraão, de Jó. Água da vida? Então, irmão, então você ganhou 2 galardão, porque quem deu um copo d'água fria ganha um galardão, você ainda traz água da vida. O que eu estava falando? Sansão, aprender aquelas historinhas de Noé, de Abraão e tal, e de José no Egito. A primeira coisa, Sansão estava dentro de casa, tranquilo, na igreja, crente, um rapaz muito bonito, assediado tremendamente, muito mais do que a Bill Clinton. E Sansão arrumou uma namorada. A namorada nunca tinha ido numa igreja, irmã. Era daquelas tremendas mesmo. A mãe dele disse: meu filho, você é crente. Que é isso, mãe? Senhora é retrógrada, falou. Senhora é da antigamente, mãe. O mundo hoje é outro. Não tem nada disso não, cara, é mole, cara. Mas, meu filho, teu nome é Pequeno Sol, meu filho. Nesse texto está escrito 4 vezes que Sansão desceu para ver a moça. 4 vezes. E, além disso, ele começou a beber. A mãe dele, que não podia comer uva, chupar uvas, comer passas, nada que tivesse álcool, ele começou a beber com os amigos. Crente, membro da igreja, mas bebendo cachaça, cerveja, vinho, não sei o quê. Rodinhas de amigos e tal. Mas antes dele entrar no pecado mesmo de cara para trás, como ele fez, ele estava indo para a casa da moça, ainda não, ele estava levando o pai e a mãe, naquele tempo era o pai e a mãe que olhava tudo. Hoje, quem quer ser obediente é assim também. Quem não quer, vai, bate o nariz onde você quiser. Ele estava indo, e o demônio disse: eu vou destruir ele agora. Ele estava passando num barranco, igual a gente passa nessas rodovias, que tem um barranco alto, um corte, e ele ia passando, e o diabo mandou um leão para destruí-lo. E o leão veio pé por pé, você já viu aquilo no mundo animal. Quando Sansão ia passando, o leão pulou, aquele enorme animal. O Espírito de Deus tomou Sansão pegou ele pela juba no ar, girou ele e mandou no chão. Ele caiu no chão partido as 2 bandas, sem Sansão ter um canivete na mão. E ao voltar, Sansão passou ali um enxame de abelha. Tinha vindo sobre os ossos do leão, que havia sido já devorado pelas aves de rapina e répteis carnívoros. Então, naquela ossada, uma colmeia. E Sansão tirou da colmeia mel e saiu saboreando. E chegou lá embaixo, fez um enigma do comedor, saiu doçura. Se você matar o diabo, se você pôr ele debaixo dos seus pés, todas as promessas que todos os pregadores já pregaram aqui, muitas outras milhares que eles nunca pregaram, vão acontecer na sua vida. Agora, se você não pôr o Satanás debaixo do seu pé, você não precisa esperar muita coisa. Meu filho, para com esse namoro. Mãe, o que tem isso, mãe? Deixa de bobagem, mãe. Às vezes ele até beijava ela, passava a mão no rosto. Velhinha, cabeça branca. Mamãe, deixa de bobagem. Meu pai, não, meu pai, deixa de ignorância. O que é isso?
Deixa a ignorância, só é bobo demais. E pai, eu sou crente. Agora ficar indo em escola dominical todo dia, culto todo dia. O que tem isso? Mas meu filho, eu estou sabendo que você está indo no motel com aquela moça. Mas o que tem isso? O motel é para nós mesmo. Eu penso que Maria, quando o anjo foi anunciar o nascimento de Jesus, eu penso que quando o anjo foi anunciar o nascimento de Jesus, o que vocês concordam comigo? Eu penso que Maria estava com uma bermudinha de... Não, bermudinha não. Aquele shortinho de... Como é que chama? Não, um shortinho do Tchan, como é que chama? Eu acho que Maria estava com um shortinho daquele, sentada no sofá, o cabelo caído assim, mascando o chiclete, assistindo o programa da Xuxa. E o anjo chegou e disse, salve graciada, não foi assim? Você acha que não foi? Então aquele estilo de vida não serve para você? Não? Aquele estilo de vida de Maria não serve para você? Não, aquilo é retrógrado, aquilo é de antigamente. Quando o anjo chegou e disse, salve graciado, o Senhor é contigo. Ai, ela estava virada lavando. Era uma moça lindíssima. O Senhor me assustou tanto. Mas o Espírito Santo envolveu tudo, que aquele não fez derramar adrenalina, nem bilis. Quem é o Senhor? Sou o anjo que assisto diante do Todo-Poderoso. Deus viu a sua santidade e me mandou que lhe fazer uma promessa. Você vai dar a luz ao menino e ele salvará o mundo do seu pecado. E Maria disse, mas eu nunca encostei num homem. Homem nunca encostou em mim. O anjo disse, é por causa disto. É por isto. O Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. E descerá sobre você o poder do Espírito Santo. How accept God I pray. Eu também fui à América, irmã. Você profetizou para mim aqui, pôs a mão e disse, daqui a alguns meses eu vou te dar uma bênção. E foi poucos meses. Eu fui à América. E vou outras vezes, vou para a Europa, Deus falou comigo, vou ao Japão, vou a muitos lugares, se Deus quiser, para glorificar o nome dele. Não para passear, ver coisa que para mim, graças a Deus, irmão, eu não sou nenhum super santo, nenhum super crente, eu não sou nada disso. Eu sou um homem fraco. Agora Jesus é forte e ele é grande. E eu preguei uma mensagem, não é essa mesma mensagem, mas uma outra mensagem que inclui esses assuntos. E depois um moço que chorava muito pediu que queria falar comigo no gabinete pastoral, lá em Boston. E eu pedi o gabinete ao pastor e falei com aquele moço, ele chorava muito. Ele disse, pastor Oswaldo, eu sou filho de pastor. A minha esposa é filha de pastor. Ele é um moço novo, uns 25 anos. E a mulher deveria ter uns 20, 21, 22. E nós nos casamos. Eu gravei, já fiz lançamento de não sei quantos CD, a minha esposa, nós gravamos junto. Crente, uma beleza, indo à igreja, convidados para cantar e pregar. E um dia nós viajamos, passamos perto de um motel. Ela olhou para mim e disse,
Benzinho, vamos conhecer motel por dentro? Tem gente que fala que é muito bonito, que é assim, que é tal, tal. Ele falou, é mesmo. Então foi com a esposinha dele para o motel. E lá mostrou, ele era inocente com respeito a essas coisas. Ele me falou. E a esposa dele muito mais inocente. E ele mostrou filmes para a esposa, coisa que ela nunca tinha imaginado. E dizem os cientistas que quando nós olhamos uma pornografia, o nosso cérebro libera um líquido na corrente sanguínea que nos vicia e nos faz dependente dela. E você vai ter que voltar de novo. Além do pecado que lhe aprisiona. E ela quis voltar ao motel. E ele mostrou para a mulher dele como são outros homens. Por fim, já estavam reunindo numa casa vários casais. E ela estava divorciando dele. Eu aconselhei, mas depois que cheguei ao Brasil, ele me telefonou e disse, irmão, meu casamento acabou. Ele disse, estou distante do meu filho e da minha filha, pastor Oswaldo, como que eu faço? Chega a um ponto que eu não tenho palavra, a irmã Antonieta não tem, ninguém tem. Os pregadores falam, tudo, a palavra de Deus fala, mas ninguém importa. Como é que eu vou pegar minha esposa santa e vou para um cabaré? Não, mas isso é babado. Bom, então vai, ué. Vai, eu não vou não. Em nome de Jesus eu não vou não. Como é que eu sou crente e vou ficar bebendo cerveja por aí, cachaça e etc. E tal? Como é que pode uma coisa dessa? Ah, mas Jesus fez vinho. Você pode beber daquele que ele fez. Vai lá e enche a barriga. Ah, mas Jesus fez vinho, ele transformou água em vinho. Então transforma água em vinho daquele de Jesus, vai lá no Toastal e beba. Do que Jesus fizer, eu quero beber os latões. Porque a Bíblia não diz que Jesus deu vinho para todo mundo e saiu todo mundo chamando Jesus de Genésio, né? A Bíblia não diz isso, né, irmã Antonieta? Não diz. Ah, Jesus fez vinho, deu para o povo e saiu todo mundo no porre desgraçado, chamando Jesus de Genésio. Oh, religião boa essa, cara. Nada disto. Como é que eu pego a minha esposa e levo para um cabaré, para um prostíbulo, um lugar preparado para desgraça? Depois eu venho para a igreja fazer campanha de 5 quinta-feiras. Você pode fazer de 14, de 30, de quantas você quiser. De quantas você quiser. Não, eu já estou namorando, já estou noivo, e casa, não tem mais nada para se ver, nem mais nada. Pra quê? O gostoso do casamento é aquela noite de núpcia. Você de casa aí já. O tom já foi há muito tempo. Nós estamos casando nas igrejas, eu não estou dizendo aqui, mas eu em 30 e tantos anos de pastorado, eu casei sem saber também. Moças grávidas. Na igreja. O vestido de noiva, tem uns que tem muitos botões aqui atrás, não é? Centenas, parece assim, muito juntinho com o outro. Muitos daqueles nem abotoava mais. Não, eu vi quando ela virou, alguém me falou, e quando ela virou, estava desabotoado os botões. Eu vi no altar da igreja. Daqui 3 meses, 6 meses, estão divorciando. Ei, pastor, como é que é esse negócio? Nós casamos, tinha uma profecia. Tinha, né? Tinha tudo. Não é só profecia, não. Tinha a Bíblia toda de promessa para você. Por que não dá certo? A Bíblia disse, de que se queixa o homem? Queixa de seus pecados. Queixa de seus pecados. Você deixa o sexo mandar em você. Sansão, você está indo para o motel com essa mulher. Que isso? Mas o que tem isso? O que tem isso? Só nunca viu a novela Corpos Dourados, não? Ou é Corpo Dourado? Só nunca viu?
Tudo por amor, topa tudo por dinheiro, topa tudo por tudo, topa tudo. Agora é o topa tudo por tudo. Jesus disse assim: quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Isso aí, irmãos, é muito mais profundo do que você imagina. Isso aí chama apostasia universal. Irmãos, tem coisa que nem para descrente. Na convenção que eu terminou domingo, eu estou aqui no Rio de Janeiro, onde foi consagrado, irmã Antonieta, 630 ministros. Minha esposa é missionária, minha filha. Eu trouxe outra irmã de lá, foi consagrada missionária. A igreja reconhece, muito o Ministério da Mulher, o nosso ministério reconhece. Se eu queria falar alguma coisa que eu vinha falando. Alguma coisa estava na minha mente e escapou. Qual foi a última que eu disse? Topa tudo por tudo, né? Eu estava dizendo, mas alguma coisa me escapou, interessante, né? Aí eu fiz referência. Mas vamos para frente, deixa para lá. Apostasia generalizada que eu disse, né? Porventura, quando o Filho do Homem vier achará fé na terra, isso fala de uma apostasia na igreja. Na igreja. Outros dizem, mas o que tem eu ir no motel? É a minha mulher. Pior ainda, irmão. Você levar a sua santa esposa. Sansão, que é isso, mãe? O que tem? Meu filho, você está trancando o seu quarto. Aí de primeiro você não trancava o seu quarto. E você está ligando o vídeo, meu filho, Sansão. O que é que você está assistindo aí? Deixa eu ver essas fitas. Não, mas larga minhas fitas. Não. Deixa eu ver essas fitas que você está assistindo aí, Sansão. Um casal na minha igreja me procurou. Não nessa igreja que estou pastoreando, mas numa outra, lá em Brasília que eu pastoreei. Um casal me procurou. Porque, irmãos, eu não estou doutrinando a igreja não, viu, irmã Antônia? Eu estou só pregando. Estou só pregando, estou doutrinando a igreja não. Estou contando experiência e falando para você ser mais vitorioso. Preste bem atenção. Preste bem atenção. A Bíblia diz, um evangelista que viveu o século passado disse, ou este livro me afasta do pecado, ou o pecado me afasta dele. Uma das duas coisas tem que acontecer. Irmão, ser crente é morrer para o mundo. Se você não considerar essas palavras. Ser crente é morrer. Se você não morrer, daí. Pare com isto, Sansão. Então esse casal vieram a Cristo, aceitaram Jesus. Eles ouviram esses ensinamentos. Aí depois quiseram conversar comigo, né, no gabinete da igreja. Então vamos. Ficou lá eles meio acanhado, mas vamos soltar a fala. Pastor Oswaldo, nós aceitamos Jesus, estamos acostumados a assistir filme pornográfico no nosso quarto, eu mesmo, minha esposa. E nós você encheu a sua mente de coisa que não presta, agora você tem que encher de coisas que prestam. Exatamente, à medida que ele foi assistindo o culto, que ele foi dando glória a Deus, a mente dele foi se libertando daquilo, ele foi recebendo a cura e depois ficou um homem normal. Pornografia vicia qualquer pessoa como cocaína e tudo. Às vezes nós estamos falando, esse morro está cheio de bandido vendendo cocaína. Filme pornográfico é a mesma coisa, novela é do mesmo jeito. Você escarrapacha lá naquele sofá velho cheio de rato debaixo, naquela televisão treme-treme. Eu tinha uma dessa.
A minha televisão era controle remoto. O controle remoto era um cabo de rodo, que eu ficava de casa e fazia assim, troque. Às vezes você diz, isso é tudo bobagem, e você fica 2 horas diante de uma televisão, mas você nunca ficou 2 horas ajoelhado orando. Parece uma bobagem isto, mas David Wilkerson, nos Estados Unidos, ele assistia 2 horas de televisão por dia. E quando ele viu a cena de 2 rapazes, que Deus chamou ele para trabalhar com juventude e libertar, então ele disse que ele teve até que vender a televisão. Eu não vou falar isso aqui para você vender, não. Eu acho que não há necessidade. Você tem que aprender a usar a televisão igual você usa fogo. Lá na sua casa tem fogo, não tem? Fogo já matou milhares. Mas você não pode viver sem, mãe. Não pode viver. Lá na sua casa deve ter uma peixeira grande para cortar peixe, mas não enfia aquilo no umbigo do seu marido, não, que aí atrapalha tudo. Você não sabe trabalhar com uma faca? Você nunca pegou uma faca aí e aquilo mata. É uma arma. Aquilo mata tudo. Fogo mata tudo. Aprenda a usar a televisão como você aprendeu a usar essas coisas. Mas Sansão, com aquele cabelão dele, passava perto de uma mulher, a mulher passava e ele ia de faixa. É mole, cara. Acabou que não podia ver uma mulher de saia curta, de short, tanto que ele se arrasava, se acabava. A irmã Antonieta aqui falou sobre Jesus levar a pessoa com muita propriedade. Eu preguei numa igreja que não vou dizer onde, e depois uma senhora muito simpática me chamou, estilo assim de classe média alta, e disse, pastor, o que o senhor pregou é tão verdade que o meu filho, um moço de 17 anos, ele disse que muitos moços e moças aqui desta igreja alugaram uma casa para eles, puseram som, televisão, circuito pornográfico, e juntaram lá uns 20, 15 jogos, cada um tocava pouquinho para cada um, reuniam moças da igreja para bacanais. E sabe o que aconteceu? Ela chorando, tirou o óculos e lágrima descendo. Ela disse, eu tive sonho, eu não sabia, mas quando meu filho me contou, eu falei, meu filho tem que parar. No outro dia ele morreu num acidente com a moto. Deus, sempre quando há uma rebelião, Deus leva alguém para exemplo. Leva, toda a vida ele fez isto. Ah, mas nós estamos na graça. Deixa eu ler um versículo aqui. Judas Iscarioca. Ainda bem que ele não é goiano. Judas. Judas é antes de Apocalipse. Às vezes os irmãos encontram primeiro que é onde tem pessoas que transformam a graça em libertinagem. Porque introduzirão alguns da igreja que estava escrito para esse mesmo tempo, homens ímpios que convertem. Verso 4, eu quero ler com a igreja esse versículo. Muita gente para pecar e fazer desgraça diz, nós estamos na graça. O que você acha que é graça? Você acha que é graça? Mas que bobagem essa sua? Tem gente, não, irmão.
E eu vou dizer para os irmãos uma coisa aqui. Tem muitos pregadores itinerantes que são beberrões de cachaça. Você põe no hotel, depois você vai lá pagar a conta do hotel, lá tem pinga, lá tem uísque, lá tem carteira de cigarro. Recentemente foi um cantor na minha igreja, que depois muitos vieram me falar, aquele cantor cantou da noite aí, estava lá no baile dançando. Uma cidade desse tamanho, o cantor que cantou na minha igreja, que eu levei de uma cidade grande aí, pagando avião, estava lá cantando, de lá, levou a moça para o hotel, o vigil do hotel disse, não, ele entrou assim com as mulheres, com umas mulheres aí. Agora, do círculo de oração, tenho certeza que elas não eram. Olha só, versículo 4, vamos lá? Toda a igreja comigo, vamos. Porque se introduzirão alguns, que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam o Deus único, dominador e Senhor. Converte em dissolução a graça de Deus. Aí você faz campanha de oração, parece que o seu Deus é morto. Mas a irmã Antonieta prega, nada acontece, porque não pode acontecer. As bênçãos acontecem com ela e com quem são santos, quem não são. Às vezes até recebe alguma coisa e tal, mas você vai àquela crença arrastada, difícil, pesado. Depois de namorar e o casamento dele entrar num fracasso infernal desse pequeno sol, esse moço criado na igreja, na escola dominical, com a Bíblia no colo, na mão, debaixo do braço. Moço bonito. Promessa de Deus para libertar Israel, entrou por este caminho, o homem que Deus queria usar, porque muita gente, irmão, ele teve promessa de profecia para o meu casamento, para a minha vida. Ué, as promessas, a Bíblia diz que você se torna infiel, Deus permanece fiel, a culpa não é dele, a culpa é sua. O apóstolo Paulo diz, eu estou morto e vivo. Quem que entende isso? Só Deus para mostrar para a gente o que é isso. Ué, eu estou morto e vivo? Porque esse mundo é dividido em duas classes de pessoas, vivos, mortos e mortos-vivos. Vivos, mortos. Estão aí dirigindo carro, mas estão vivos, mas estão mortos para Deus. E tem os mortos-vivos, que são os crentes. Morreram para o mundo e estão vivos. Lá no monte tinha Cristo crucificado para salvar o pecador. Tinha uma outra cruz que era um ímpio crucificado. Quer dizer, estou crucificado com Cristo, como Paulo diz. E tinha um outro ímpio morrendo e indo para o inferno, pregado na cruz também. Aquele representa os que reúnem na igreja, mas nunca largam o mundo. Se pregam na cruz da religião, mas de lá vão para o inferno. Lá estão as três cruzes. Na minha cidade, agora esses dias, uma irmã deu um testemunho na igreja. O marido dela não fala nada, é caladinho. E ela foi na frente e deu testemunho. Ele ficou rindo lá. Porque, segundo ela, tem um canal de televisão que passa filmes bem pornográficos. E ele gosta de assistir. E ela gosta das novelas. Porque não tem nada que prejudica mais uma família do que a novela. Isso não existe mesmo. Aquilo é uma doença. Doença. Não estou dizendo que você não pode ligar a sua televisão, assistir a seleção, você gosta do Flamengo, também você não deve se apaixonar. Você deve saber que você tem que ser senhor de tudo. Se você se tornar escravo de alguma coisa, a sua fé não está correta. Você tem que mandar em tudo. Eu vou assistir televisão, plá. Vou desligar, plá. Vou orar, ora. Vou ler a Bíblia, vou para a igreja, vou voltar, vou trabalhar, vou dormir, vou amar minha esposa, vou cortejá-la, e vice-versa. O marido vai dormir, a mulher fica assistindo televisão. A mulher vai dormir, o marido fica assistindo.
Marido chega de casa, a mulher está lá, diante do sofá, não levanta para receber o marido, para dar um beijo no marido, depois ele arruma uma namorada, vem ela com a ciumeira desgraçada dela. Os quinto, tem que ficar assim mesmo. Você não sabe cortejar seu marido, ele vai ter que arrumar uma que o corteje. Só quer marido para poder pagar aluguel, dar vestido, comida. Tem preguiça de trabalhar? Não trabalha? Então quer o marido para... Lá em Isaías diz que 7 mulheres tomariam o nome do homem e diz, tira o nosso próprio. Nós só queremos ter assim um nome de marido aí, mas a gente vive, pode deixar que a gente vive do jeito que quer. Não é assim que Deus chamou a mulher. A Bíblia diz que a mulher deve estar unida ao seu marido em humildade, como você está a Cristo. Agora, como você não está a Cristo, você não está ao seu marido. Como você não está ao seu marido, não está a Cristo. Aqui diz como a mulher, primeiro, antes de ser submissa, humilde, primeiro ela deve saber obedecer a Deus. Homens, nunca peça carinho à sua esposa. Oh, minha querida, vem me acariciar. Não, larga isso pra lá. Eu te dou R$100, minha querida. Meu bem, hoje a grana tá pouca, mas eu assino vale, minha querida. Irmã Antonieta, psicanálise, diz que uma pessoa precisa no mínimo de 10 afetos por dia para viver regular. 10 afetos. Agora, ao invés de 10 afetos, a gente tem 20 tapas. 10 coisas. Tinha um velho numa cidade que tudo que perguntava o velho, ele respondia tudo. Gente, mas que homem sábio. Todo mundo... Mas como é que o Sr. Jerônimo tem a resposta na ponta da língua? Tudo que ele pergunta, ele fala. Era o conselheiro. Aí um rapaz muito vivo lá chamou a turma e disse, hoje eu vou pegar o Sr. Jerônimo. Como? Não tem jeito, não tem. Mostrou uma beija-flor. Beija-flor é pequenininha. Mostrou beija-flor numa gaiolinha. Eu não vou deixar ele ver a beija-flor. Eu vou pôr ela aqui na minha mão. Vamos lá comigo. Quando chegou perto, tirou o beija-flor, enfiou a mão dentro da gaiolinha, pegou o beija-flor assim. Não adiantava ela nem querer bater asas. Sapientíssimo! O pássaro está vivo ou morto? O sapientíssimo olhou e disse, está como você quiser, ele está na sua mão. Abriu a mão, o pássaro. Irmão, nós ficamos pregando que Jesus dá felicidade, dá vitória, mas nós mesmos julgamos ela para fora com o nosso comportamento. E eu já não vou dizer em pecado, com comportamento. Esposas que não sabem tratar o marido. Por que você não reconstrói o seu lar? Marido que não sabe tratar a esposa. Reconstrói seu lar. Não, pega um caderno. Eu agora vou fazer cafuné no meu marido. Vou fazer... Vou lá, número 2, número 1, fazer cafuné. Número 2, pôr água na bacia, passar lixa no pezinho dele, tirar os calos. Não? Ué. Ou então ele vai ter que ir lá para um salão, onde cada uma fica numa mão e num pé, e passa lixa no pezinho dele, ele... aí lá fica o dinheiro, lá fica pedaço do coração. A vida é tão maravilhosa, gente, tão maravilhosa, que quem não para, não anota, vou começar tudo de novo, sabe uma coisa? Mas eu não tenho, quando eu vejo aquele homem, o meu estômago fica... Irmãos, na minha igreja tinha um moço, ele era oficial da Marinha, você vê, era um homem preparadíssimo. Quando chegava pessoas na minha igreja que vinham dos Estados Unidos, esses pregadores, ele que interpretava tudo, uma beleza de pessoa. Mas ele tinha um ódio da sogra dele. Quando a sogra dele telefonava,
A sogra dele morava com ele fez ela ir embora. Vai embora, coitadinha, lá pro Ceará. Não tinha algum parente lá, e lá em dificuldade, a mulher chorando, que lá a mãezinha dela telefonava que não tinha como viver. E ele veio a mim, pastor Oswaldo, eu não aguento ver a minha sogra. Não aguento. Eu sim, olha, quando ela telefona lá em casa, só de eu ficar sabendo que ela telefonou, pastor Oswaldo, quando eu pego a conta de telefone, que eu vejo lá Ceará, como é que eu faço? Eu falei, você vai fazer 3 jejum até 6 horas da tarde. De cedo até 6 horas da tarde. O que mais? Só quero isso de você. Levanta de manhã, sepsia bucal, e você só vai jantar às 6, às 18, para Deus fazer esta obra. Quando foi no segundo dia, às 14 horas, ele chegou lá em pranto, na minha casa. O que é, irmão? Desse jeito. Custou. Até que ele equilibrou. Pastor, já telefonei pra minha sogra, vim embora, não aguento ficar sem ela nem. Estou te dizendo, é que se não morreu, ainda tem muito tempo, ainda mora com ele até hoje. O apóstolo Paulo diz, nós temos as armas da milícia. Você não ama seu marido, eu posso admitir isso? Olha, eu admito que a nossa vida de casado vai ficando tão monótona que eu oro para Jesus acrescentar amor no meu coração. Eu oro e digo, Jesus, põe amor no meu coração, porque eu quero velhinha, senão eu estou perdido. Precisa sim. O que você vai fazer? Vai ficar prostituindo aí? Vai ficar piranhando por aí? E crente? Não, Jesus perdoa todo, cara. Falou. Outro dia o Globo Repórter entrevistou a comunidade, como chama, carismática. Então vou lá, todo mundo cantando. Não há Deus. E tem uns que cantam tão bonitinho. Não. E aí o repórter chegou e disse, como é que é a fé, tudo isso mesmo? E isso tudo abraçado. Ah, cara, bobagem, discriminação, Deus não gosta de discriminação, não. Falou, ele quer a gente assim mesmo, ele fez a gente assim, não é? Você não acha? Eu vi a Marília, programa Cara a Cara, entrevistar a Rogéria. Vocês devem saber quem é a Rogéria. É o travesti mais famoso do Brasil. A Rogéria dizendo, eu sou cristã, Cristo está dentro do meu coração. É mentira esfarrapada. Quem é você para julgar, pastor Oswaldo? Se alguém julgue segundo a minha palavra. Eu enviarei o Espírito Santo que o mundo não pode receber, nem o conhece. Está escrito aqui que o mundo não pode receber, o mundo não conhece, mas vós o conheceis porque habita convosco e estará em vós. Aquele que me ama será amado de meu Pai. Aquele que guarda os meus mandamentos é o que me ama. E eu e meu Pai viremos para ele e faremos nele habitação. Ei, Deus! Cala na fala de sói de Jebel lá. É tanta oração, tanta campanha, mas nada acontece. E se você pôr no seu coração, eu vou largar de adulterar, o diabo vai mandar prato cheio para você. Aí você vai dizer, eu vou deixar para parar o mês que vem. Tem gente que faz, gente. Gente, numa igreja uma vez que eu pastorei num centro de uma cidade, chegou 2 mulheres. E eu falei, qual é o seu problema? Aí eu falei, e a senhora? Aqui que é 2, assim, estava assim um semblante esquisito, né?
É porque nós temos uma casa de tolerância. Pedir ao Senhor para mandar mais fregueses lá. Nesse mundo tem de tudo, gente. Jesus diz: sede santo como eu sou santo. Em outro lugar, as Escrituras acrescentam: sede santo, como é santo o vosso Pai que está no céu. Um dia, 2 rapazes que viram o apóstolo São Paulo expulsar demônio, chegaram perto do endemoniado, irmã Antonieta. E o endemoniado, gadareno, velho, xingando. E os 2 rapazes chegaram e disseram: sai, em nome de Jesus que Paulo prega. O demoniado olhou para eles e disse: o quê? Aí eles ficaram assim: sai em nome de Jesus que Paulo prega. O demoniado olhou neles e disse assim: eu conheço Jesus e conheço Paulo. Eu sei quem são os 2. How are you, Paulo? O diabo te conhece. O diabo conhece você. O diabo falou para eles: eu conheço Jesus Cristo. Porque vocês lembram que quando os demônios estavam lá no Gadareno, que Jesus chegou lá, o endemoniado veio, ajoelhou e disse: oh, filho de Deus. Não foi? E eu sei quem é Paulo. E vocês quem são? Vansonelos, arrancou a roupa e eles saíram pela rua, os 2 peladão. Coisa feia. Nu. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, não é, irmão? E eram filhos de pastores, né? Agora eu me lembrei o que eu ia falar, que eu vim na convenção aqui. Agora. Lembra que eu tinha esquecido? Vou falar logo antes que eu esqueça. Aí na convenção chegou um candidato a prefeito aqui do Rio de Janeiro, não vou falar o nome, é claro, porque lá foram vários candidatos. Mas um deles chegou com a esposa. E os 2 são crentes. E na nossa convenção tinha um casal, um homem milionário, que vende casas na América, bem baratinho, 30 anos de prazo, baratinho, paga $200 por mês, coisa assim. Lá em Orlando. Então chegou o candidato, membro de uma igreja evangélica. A mulher dele novinha, bonita, muito bonita. Mas se vocês verem a roupa da mulher, gente, como é que um político, aquela mulher estraga a política dele. Ainda mais entrar numa reunião de pastores com aquela roupa. Gente, existe roupa para você usar na praia, existe roupa para basquetebol, existe roupa para futebol, existe roupa para sociedade. E lá tinha esse casal dos Estados Unidos que não eram crentes, não são crentes. Veio para vender casas aí. Não, fala aqui, porque senão eu vou ter que repetir. Eu fiz parte da comissão que fui buscar os americanos lá o casal lá no aeroporto. Então foi eu, o pastor Samuel Ferreira, que é o intérprete deles, e mais uns 5 pastores. Nós fomos no aeroporto buscá-los. E ele chegou de calça de moletom, tênis, camiseta cavada,
E nós tudo de terno, né? Os pastores tudo de gravata e paletó. E a hora que nós chegamos, aí ele olhou assim e ficou meio assim. Aí o pastor Samuel viu que ele ficou meio deslocado, prazer, constrangido, disse, pode ficar à vontade. Ele disse, não, eu prometo que mais à tarde eu vou estar de terno e gravata e ela vai estar de roupa normal também. Ele já falou, lá na igreja pode ficar tranquilo, eu vou assim de terno. E não são evangélicos eles. Irmã, e a mulher chegou na igreja, um terninho muito bonito, acho que é amarelinho. A mulher do homem que quer ganhar a política chega lá, você pode falar, não tem condições. Tem condições. Eu me dei vontade de falar para ela. Estou com vontade de mandar uma carta para ele, uma carta anônima. Tu vai perder a política por causa da tua mulher. Irmã, numa calça esporte de cotton, mostrando o jeito do fio dental. Como é que pode numa convenção de pastores? Eu não sou contra a calça esporte, irmão, mas tem um estilo. Tem um estilo. Porque você usar uma roupa para roupa, mas usar uma roupa para provocar é outra coisa, outra coisa. E ela tem 4 filhos. O que essa mulher quer? Provocar algum homem, é? Vai perder a eleição. A Bíblia diz que Isaías era profeta, mas ele ainda precisava de um outro encontro com Deus. No capítulo 6 do seu livro, ele diz que teve uma visão. Ele viu Deus no trono, e em volta do trono, quatro serafim, querubins, surubim, querubim, com 2 asas, serafins, com 2 asas cobria os pés. Por que não estava andando só com 2 asas? Por que tinha que cobrir os pés com 2 asas? Isso tudo tem significado, gente. Com 2 cobria os rostos, com 2 voavam, tinha 6 asas. É o número do homem, que é número 6. Eles voavam em volta do trono e cantavam: Santo, Santo, Santo. Vamos de novo? Santo, Santo, Deus onipotente, cedo de manhã cantarei os teus. Santo, Santo. Um momento. Sansão, para terminar. Sansão entrou lá numa cidade de Gaza. Sansão chegava 2 horas da madrugada em casa, a mãe dele estava ajoelhada orando. Ele chegava numa motona, ele gostava daquelas motos, aquelas bichonas Holiday. Aquelas que tem um rodeirão grande na frente, outro menor atrás. 750, 1.200, 1.000 não sei quanto. Aquela coisa esquisita, parecendo um gafanhoto de Apocalipse. Uns punhos de couro, uns ilhóis, aquelas coisas. Chegava nas colinas. A mãezinha dele vinha abrir a porta com a lamparina assim. Oh, meu filho, eu estava orando para você. Tem tanto malfeitor aí nesses... Os filisteus estão querendo matar nós todos. Você anda uma hora dessa, meu filho. Mãe, larga de bobagem, mãe. Só não já viu matar um leão a unha seca, não, mãe? Eu sou um pequeno sol. Tadinho daquela velhinha, orou tanto para Sansão. O pai dele: não se preocupar comigo não, mãe, eu sei tomar conta de mim.
Eu fiz faculdade.